Sejam bem-vindos à nossa aula sobre doterra e maternidade. Hoje eu trouxe aqui algumas mães, né? Mãe TEA, mãe TDAH, mães que comuns, mas que têm uma rotina, a criança cai, a criança fica gripada, né? A criança pega uma virose. Então, a gente vai ouvir o depoimento dessas mães. E eu gostaria de começar aqui com nossa querida Fernanda Vasconcelos, que é mãe TEA, que tem um depoimento lindo para contar para vocês. Fê, é com você, seja bem-vinda. Obrigada, meu amor, obrigada. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, eu sou mãe de uma criança autista de exatamente 7 anos, cujo nome se chama Esther. Muitos aqui sabem que eu sou aromaterapeuta. E por que que eu virei aromaterapeuta, né? É uma pergunta que grita, que a Vivi tem que responder toda hora, todo mundo quer saber da minha história, o porquê que eu sou aromaterapeuta. Bem, eu sou aromaterapeuta por causa da minha filha Thea. Eu era patologista, eu deixei a minha profissão de patologista após perder um filho, e depois de perder o meu filho, eu conheci os óleos essenciais, tive Esther, e com 1 ano e 8 meses, nós descobrimos que Esther era uma criança autista. E nesse momento, eu comecei a me desesperar. Por quê? Quando eu ia no neurologista, no neuropsiquiatra, no psiquiatra, no psicólogo, o que que acontecia? Eu só saía de lá com uma lista de remédios e essas gamas de remédio de benzodiazepínicos, que são aquelas tarjas pretas ou vermelhas, com retenção de receita. E eu me perguntava, 1 ano e 8 meses, tanta medicação? Eu falei, não, isso não pode ser. Nós temos um campo da ciência chamado aromaterapia e eu comecei a estudar incansavelmente, dia e noite, sobre aromaterapia. Aí eu falei assim, bem, eu usei na Esther e vi uma diferença. Aí eu pensei comigo, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar aromaterapia, porque eu estou falando da minha filha. Então eu vou além do que eu vejo, eu vou fazer com conhecimento. E pasmem, eu me formei em aromaterapia sim por causa da minha filha. Esther não falava, Esther não comia, Esther não tinha reação de vida. Minha filha parecia uma planta dentro de casa, um abajur de canto de sala, extremamente irritada, extremamente agressiva. Vivi, Valéria, Gabi me conheceram há alguns anos atrás, lembram de Esther pequenininha, coisas que eu passava difícil com Esther quando estava dando aula para as meninas, a gente fazendo curso, a gente tinha que parar porque Esther estava em crise, só que era muito mais difícil que isso ainda. Isso não era nada perto do antes. E aí, eu desenvolvi um protocolo da doTERRA. Aí vocês vão falar assim, ah, você está vendendo doTERRA? Não, não estou, eu estou provando com a ciência. Por que que eu estou provando com a ciência? Porque eu já usei um outro óleo antes de conhecer doTERRA. E eu não obtive os resultados que eu obtive com doTERRA na Esther. Os resultados com doTERRA na Esther foram resultados de extrema relevância, de extrema melhora. O primeiro óleo que Esther usou da doTERRA foi DDR Prime e Frankincense. E depois de 3 dias, Esther olhou para a Luz e falou, Luz. Ela não falava nem mãe. As meninas sabem, a tristeza da minha alma era porque eu não ouvia a palavra mãe. Ela não sabia que eu era mãe dela. A minha filha era tão magra por causa da seletividade alimentar que está dentro do espectro do autismo, que eu não entendia aquilo. Como uma criança que tem a despensa tão cheia, que tem de tudo, ela só tomava leite. A minha filha passava fome, tendo tudo dentro de casa. E aí entraram os óleos essenciais. Eu startei o tratamento de Esther com DDR Prime, Frankincense, vetiver e tangerina. E aí foi uma sequência agregando óleos e tendo ciência de cada uma das funções deles. Aí vocês podem me perguntar assim, o que Esther usa hoje? Porque a gente vai estudando e descobrindo o que a ciência diz. Hoje nós temos na doTERRA algumas potências extremamente relevantes para o espectro do autismo. Que potências são essas? OX,
ômega. Criança dentro do espectro do autismo precisa de ômega. E tem horário certo para tomar o ômega. O ômega precisa ser tomado à noite, antes da criança dormir, por causa da neuroplasticidade. Por quê? Porque é na hora que os neurônios dessa criança se organizam e o campo cognitivo entende tudo que essa criança precisa absorver durante o dia. Lembrando que o ômega acalma a criança do espectro autista. Fê, por que o ômega, Nanda, acalma a criança? Daqui a pouco eu estou dando aula. Vi quanto tempo eu tenho? Jesus é o Senhor, tem que tomar cuidado, né? Ótimo, pode dar, tá maravilhoso. Aí o que acontece, né? Aí a gente fala assim, Nanda, por que acalma as crianças do espectro ômega? Porque o ômega, ele trabalha a oxidação neural. Os neurônios da criança autista, eles morrem diariamente. Mas sabe qual é o problema nisso? Porque neurônios, os nossos morrem, acontece uma perda diária, só que o da criança autista é o saudável. E aí você olha para o seu filho e fala assim, meu Deus, meu filho não aprendeu nada. Meu Deus, o meu filho não sabe nada. E aí, nesse momento que te toma é um desespero, pois podem fazer. Como aromaterapeuta, eu estou dizendo, pode fazer 2 cápsulas de ômega antes de dormir nas crianças. Outra relevância linda, outra pesquisa linda científica para as nossas crianças dentro do espectro do autismo. Nós temos 2 óleos importantes que devem ser ministrados juntos, que é copaíba e frankincense. E eu vou explicar o porquê. Copaíba, ele faz o mesmo efeito do canabidiol, do cannabis, do óleo da maconha. Só que hoje o cannabis não tem estudo dos efeitos colaterais lá na frente. Então, o que acontece? A gente não sabe se o cannabis lá na frente vai trazer os efeitos da dependência química nas nossas crianças. E a gente não sabe ainda como retirar o cannabis das crianças. Porém, a copaíba faz o mesmo efeito do canabidiol. E uma outra coisa, o canabidiol, gente, quando vocês falam que vão usar canabidiol, o canabidiol brasileiro, ele tem THC, não pode para criança autista. E é só o canabidiol americano que não tem. Para você importar, são R$ 3.000. E o óleo de copaíba não custa nem 300. Veja isso. E por que esse óleo de copaíba tem que ser administrado? Eles preenchem receptores do cérebro 2, importantíssimos, CB1 e CB2, que vão conter as crises dentro do espectro do autismo. Exatamente. Qual que é o nosso monstro? Qual é o nosso algoz? É a crise dentro do espectro. Por quê? Porque a criança perde a consciência, a criança pede socorro, a criança não para de chorar. Você vê o seu filho morrer e viver na sua frente várias e várias vezes e você vai morrendo com ele. E é nessa hora que entra o copaíba nesse controle. Aí vocês vão me dizer assim, Nanda, por que eu tenho que ministrar o copaíba com frankincense? O óleo essencial de frankincense, ele potencializa a ação do copaíba no cérebro. Exatamente. Exatamente. Faz mais ou menos uns 6 meses que eu estou usando aqui em Esther, e eu estou tendo surpresas incríveis. Esther não conseguia dialogar, e agora Esther está dialogando. Esther conversa, Esther te pergunta coisas hoje. Então, isso é o diálogo que é muito difícil dentro do espectro do autismo. Então, veja só, eu entro com copaíba e frankincense. Nanda, quanto de copaíba você dá para Esther? Gente, protocolo não é receita de bolo, mas a gente pode marcar uma aula, onde, sabe, quem quiser, as meninas quiserem, claro, no Zoom, onde eu possa explicar o protocolo da estéreo que ele faz, para vocês terem uma base científica da aromaterapia dentro do espectro e poder usar nas crianças de vocês. Então, o que acontece? O copaíba, junto com o frankincense tem uma molécula que ele potencializa o copaíba. E ele potencializa a função dos neurônios. Exatamente.
E aí, quando a sua criança for para a terapia, o aproveitamento da fonoaudióloga, da psicomotricista, da terapeuta ocupacional, vai ser 10 vezes maior. Crianças do espectro do autismo têm problema de tônus muscular, têm problema de equilíbrio, têm problema espacial. O óleo de copaíba preenche esse campo, que nenhum medicamento vai. E quando você potencializa com o frankincense, é esse efeito vezes 10. Então, vejam o quanto é importante a aromaterapia, o quanto a aromaterapia mudou a minha vida e pode mudar a sua. Outra coisa, quando nós usamos DDR Prime, exato, DDR Prime na criança do espectro do autismo, na coluna, né? Por que eu tenho que usar na coluna? Porque na coluna eu tenho um campo nervoso gigantesco. Quando a gente vai no ortopedista, o que ele fala? Nervo da coluna. Ele não fala osso da coluna. Nós temos vários discos interligados e é exatamente essa passagem desses nervos que nós conseguimos fazer. E o DDR, ele faz o quê? Modulação neural. Eu estou falando do espectro, tá? Eu sei que muita gente já ouviu aulas, né? A gente no Instagram falando do DDR, mas eu estou falando só de autismo. Então, autismo, TOD, TDAH, TDAH, déficit de atenção, todas essas neuroconformidades, vamos chamar assim, elas fazem realmente essa modulação neural com o uso de DDR Prime. DDR Prime na coluna. Então, como que eu faço aqui em casa? Estherzinha acordou de manhã, 4 gotas de copaíba e uma de frankincense. De manhã, após o café. Feito isso, já peço para a Estherzinha deitar e já faço o DDR Prime na coluna. E aí, eu quero contar algo, mostrar um óleo que mudou as nossas vidas aqui em casa. Eu deixei ele separado. Esse daqui é o Pisse. Vocês sabem o que é a histeria da criança dentro do espectro? Vocês sabem o que é os fretes que eles dão? Vocês sabem dos ataques de nervos que eles têm? Como que eu uso? O Pisse, ele tem que ser usado todos os dias na criança. Aonde eu uso? Eu já compro assim, ó, no Rolon. Graças a Deus, a Doterra deu esse presente. Graças a Deus, a Doterra deu esse presente pra gente. Aonde que eu uso? Eu uso no coração e nos pulsos. Para quê? Para controle do sistema nervoso central da criança. A criança dentro do espectro, ela não tem controle sobre o sistema nervoso central dela. E outra coisa, quando você usa o Pisse 3 vezes ao dia, nos pulsos e no coração, o Pisse é excelente também para ativação da glândula pineal, que é a glândula do sono, a criança que não dorme à noite. Eu sei que cada pai que está aqui nessa sala, que cada mãe que está aqui nesta sala, que tem uma criança dentro do espectro do autismo, ou com qualquer outra comorbidade neurológica, eu sei que nós conhecemos dias extremamente tenebrosos. Eu sei que nós temos dias de muita dor, de muito cansaço, de muita fadiga, dia de querer desistir de tudo. Mas lembra, se você usou o Pisse no teu filho, use em você também, passa no teu coração, passa no pulso. Se o teu filho toma copaíba, toma também, porque o seu estresse para cuidar dessa criança e para fazer essa criança viver todos os dias é determinante. E você não tem tempo para parar. Você precisa continuar, porque essa vida depende de você. E essa ciência chamada aromaterapia e essa validação que a Doterra nos dá, por quê? Quando a gente fala de criança, a gente tem que usar óleo essencial com certificação, reconhecido pela Anvisa e pela Covisa. Você tem que ter a certeza do que está usando. Você tem que ter... Eu aumentei o som aqui, né, socorro? Você tem que ter certeza do que está usando. Certeza. E a Doterra te dá esta segurança, porque são óleos certificados pela Anvisa e pela Covisa. Outra coisa importantíssima, difusor. Criança que se agride, criança que se arranha, criança que agride os pais. Criança que agride os pais. Nós precisamos que essas crianças durmam com difusor. Fê, o que eu vou usar nesse difusor para o meu filho dormir? Vetiver e Serenity.
vetiver é um sedativo do sistema nervoso central. Serenity é um potencializador da glândula do sono, que é a glândula pineal. Outra coisa, nós estamos assim, muito rápido, mas só para vocês conhecerem os óleos essenciais. Criança com problema da fala, que óleo essencial eu vou ajudar a trabalhar a fala, a trabalhar a autoconfiança da criança, com que a criança possa pronunciar uma mãe que nós sonhamos a vida inteira. Óleo essencial de tangerina, óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda, ele trabalha a comunicação, o se comunicar com o outro, a oratória. O óleo essencial de lavanda trabalha o músculo do pescoço para que essa criança não tenha nenhuma atrofia e não tenha nenhuma aplaxia da fala. Então, a do Terra, aromaterapia, para mim, Fernanda Ramos, uma aromaterapeuta, e acima de qualquer coisa, mãe da Esther, eu digo que a minha vida começou, a minha família começou quando os olhos chegaram. Isso é demais, Fernanda, para mim. Talvez seja demais para você, porque você não tenha convivido com uma criança dentro do espectro do autismo. Porque para aqueles que conviveram, sabem exatamente o que eu estou falando. Nós visitamos o inferno várias vezes ao dia. Temos que sair dele todo momento, porque aquela vida depende de nós. Minha Vivi, tem alguma pergunta? Não sei se eu posso falar isso nesse meu tempinho. Pode. Que bênção, né, gente? Que maravilha. Foi só uma dúvida. Você falou que a Esté, após o café, ela faz a ingestão de 4 de copaíba e 1 de frankincense. Foi isso mesmo que eu ouvi? Isso mesmo. Hoje Olha eu isso, mudei gente. o protocolo. Eu mudei o protocolo Ingestão. porque eu percebi que se eu potencializasse o copaíba na tetezinha, na esterzinha, ela ia ter mais ganhos. E foi isso que eu fiz. Eu aumentei as Ótimo. gotas. Sublingual e ela toma tranquilo. Sublingual, copaíba tem gosto de água. Nada Copaíba é. tem gosto de água. E quando você coloca as 4 gotas de copaíba, Vi, e em seguida, Vivi, o frankincense, o frankincense fica totalmente suave na boca da Sim. criança por causa do copaíba. Sensacional. Pronto, gente. Olha aí, uma criança de 7 anos faz a ingestão de 4 gotas de copaíba e 1 de frankincense após o café. Né? Eu Lembrando tomava que a 2 de copaíba, esterzinha já vou aumentar para 4. Eu mesma, pode minha a mudar para ingestão. 4, pode mudar. É. A esterzinha usa óleo essencial desde 6 meses. Olha isso, gente. Desde os 6 meses de idade. A Estezinha já usa, Isso é né? para a gente desmistificar, né, Vi? Porque assim, Sim, as pessoas dizem assim, eu não posso usar óleo essencial na criança, mas eu posso usar o tarja preta? isso. Olha isso, né? Cheio de efeitos Pensar, olha, colaterais. E tem a exatamente. questão também do difusor que você falou, que eu achei super importante, que a gente até escuta pessoas na internet falando que só pode deixar o difusor ligado meia hora, que tem que desligar. E aí eu entendo essas pessoas falarem, porque sem dúvida alguma não estão usando óleos da terra, né, Fê? Exato, eu posso explicar isso, Vi, se você me permitir Sim, rapidamente. Posso? Então, deve. assim, por que o difusor precisa ficar ligado o dia inteiro perto da sua criança com autismo, com TOD, com TDAH, TDAH? A sua criança, o seu adolescente ou o seu adulto, se tiver alguém aqui nessa fase já da vida, a absorção de uma criança com neurocomorbidades é menor do que uma absorção de uma criança menor, de uma criança típica normal. Vamos usar a palavra normal, que eu não gosto Sim, dessa palavra, né? Mas sim. vamos usar aqui para que vocês possam entender melhor. Todo e qualquer medicamento, toda e qualquer dosagem dentro do espectro do autismo, ela precisa ser um pouco mais alta. Por quê? Porque a camada hematoencefálica, que é essa camada protetora do cérebro, ela tem mais dificuldade de absorção. Então, se numa criança normal, típica, eu posso usar o difusor ligado a noite inteira, imagine numa criança dentro do espectro do autismo. Eu devo. A molécula do difusor, ela não vai agredir a sua criança típica ou atípica. Por que ela não vai agredir? Porque essa molécula se mistura com oxigênio. Se a gente for fazer uma tabela química aqui, né, uma tabela periódica química do óleo essencial, nós vamos averiguar que não há o quê? Não há
agressão nenhuma, não vai intoxicar a criança, isso não existe. Porque o veneno que você liga na tomada para repelir pernilongos e muriçocas, isso sim vai toxicar a sua criança, principalmente se ela estiver dentro do espectro do autismo. Sensacional. Muito bom, Fê, viu? Muito conhecimento, aprendi muito aqui agora. Tem gente emocionada aqui falando que sonha também em um dia ouvir, né, o filho falar. Então, assim, só agregou aqui pra gente. Ver aí a sua vida sendo transformada, da sua filha, da sua família. Eu só tenho gratidão, porque eu me emociono todos os dias. Eu tenho 6 anos de Doterra e até hoje eu fico emocionada com essa mudança que Doterra traz para a nossa vida, né? Obrigada, Fê. Tá todo mundo amando aqui. Vai ficar gravado, viu, gente? Fê tem que sair, que tem paciente para atender. Um beijo no seu coração, E mais uma depois, vez, se muito você quiser, obrigada. a gente faz uma aula aqui. A gente faz Ótimo, uma aula aqui. Eu me comprometo a fazer essa aula. Minha vida é louca, mas eu comprometo. ótimo. A gente vai falar dos olhos dentro do autismo e a gente vai falar sobre o protocolo da Esther, para que essas mães, de repente, possam também startar o tratamento de seus filhos, tá? Vamos abençoar Sensacional. essas vidas. Vocês querem, gente, essa aula? Vocês querem? Tem gente já falando aqui, muito bom, eu quero. Pode marcar, Então, a gente. gente vai Pode marcar marcar, às viu? 19 horas. A gente entra aqui às 19 horas e dá 40 minutos de aula explicando para as meninas, com o maior Ótimo. prazer do mundo. Que bom. Você me dá a sua data e a gente vem aqui, tá, Fezinha? Muito obrigada, viu? Combinado, meu amor. Te mando no seu Beijinho no WhatsApp. seu coração. Te amo. Beijo. Fiquem com Jesus. Te Tchau. amo. Amém. Deus Amém. abençoe. Beijinho, beijinho na Esté. Dou sim, pode deixar. Gente, vocês pegaram o protocolo, né? Então, eu vi muito falar sobre Copaíba aqui, DDR, frankincense, né? Lavanda, tangerina, pisse, foram esses óleos, então vocês já pegam aí, já anotem, tá? Eu quero trazer mais uma mãezinha aqui para contar aí a sua história com os óleos essenciais. Então, Rose está na sala, Rosileide. Rose está aqui já com a gente. Rosileide. Rose tá. Rose, você pode falar agora, meu amor? Pode abrir seu microfone. Pronto, Abriu, posso falar. prontinho, maravilhosa. Seja Olha bem-vinda, quem está viu? aqui. Cauê! Vou falar Oi, rapidinho porque ele Cauê! correu. Correu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu amor. Então, Vai lá. mamãe já vai, rapidinho. Eu já vou colocar. Venha dar boa noite. Ok. Ó, é assim, a Doterra, boa noite, mais uma vez. Então, a Doterra na minha vida foi um presente, né? Quando Fernanda falou assim, da questão dos medicamentos de tarja preta, né? Infelizmente, Cauê faz uso, porque, no caso, Cauê tem 10 anos, tem paralisia cerebral, e Cauê tem epilepsia dormindo. Infelizmente, ele hoje ainda faz uso de medicação controlada, mas é assim, toma essa medicação, mas não surte efeito. Então, quando eu conheci a, a aromaterapia e comecei a usar os óleos da Doterra, só um minutinho, que ele acho que ele vai subir na cadeira. Pronto, Vai lá, pode ir falando e fique aí na sua vida normal. pronto. Pode ir falando aqui, tá? Então, assim, depois que eu comecei a usar os óleos, graças a Deus, eu uso hoje, né? Eu uso copaíba, e uso frankincense, uso lavanda, né? O sono de Cauê, graças a Deus, tranquilo. Ou, mesmo Cauê tomando medicamento controlado, é o Étira, Cauê toma 5 ml 2 vezes ao dia. Cauê tem crise de epilepsia. E até tem 8 dias ele teve uma dormindo. Aí eu corri, eu só durmo com o Frank Sense perto da cama, que ele dorme comigo, né? Aí eu tiro já, e ele já sai da crise. Eu boto para ele inalar, e na hora ele, meu filho, graças a Deus, não preciso levar meu filho para o hospital. Graças a Deus. Já tive que levar sim algumas vezes, mas hoje é diferente. Antes Cauê desmaiava.
Depois que eu comecei a usar aromaterapia, Cauê não desmaia mais, Cauê fica consciente, fica falando até eu chegar no hospital. Mas assim, depois que eu comecei a usar aromaterapia, aos olhos da Doterra, graças a Deus, meu filho, assim, eu só tenho a agradecer, né? E até vou copiar até esse protocolo, que eu só estava dando uma gotinha eu dava 2 gotinhas de copaíba. E também eu dou o frankincense também, porque, assim, Cauê tem um momento de raiva, assim, quando ele é contrariado, ele cai, Sim. né? Então, assim, eles me ajudam. Aí, qualquer lugar que eu vou, já leva. O que é? Aí o pessoal, ela vai, ela com os olhos dela, mas eu só ando com ele dentro da bolsa. E assim, e mesmo no hospital, eu apresento as neuro, viu? Aí, no dia que ele foi, da última vez, aí a neuro entrou dentro do quarto, aí ele, que quarto, que menino perfumado, que mesmo ele tomou o medicamento para sair da crise, mas eu levei meus olhos dentro da bolsa. Aí mostrei aqui, doutora, ele faz uso de aromaterapia. Ela, que bom, mas ele é cheiroso, viu? É, meu filho, assim, vai para a escola, aí tem um vídeo que eu assisti, que coloca aqui atrás da orelha, é o frankincense, é o foco. Todo dia, assim, a professora, né, a mediadora dele, disse que, assim, que ele se concentra com o frankincense, ó, isso aqui eu não deixo de jeito nenhum. O lavanda, Cauê tinha bruxismo, dormia mastigando. Era um barulho a noite toda. Depois que eu comecei a usar o lavanda, eu faço a massagem aqui, Vivi, aqui, ó, aqui no maxilar dele aqui, faço massagem. Cauê dorme a noite toda. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Assim, preciso usar mais. E eu já usei também o DDR Prime. E quando ele está resfriado, não dou remédio de farmácia. Uma vez eu liguei, uma vez eu falei com Valéria. Aí ela disse, qual é que você tem aí? Aí eu tenho o DDR Prime. Aí ela, bota na sala dos pés. Aí botei na sala, não teve febre, até a febre dele eu consegui tirar. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E meu filho hoje, assim, e outra coisa, ele tem um lado dele, como a paralisia cerebral, o pisar dele, né? Ele gastava muito tênis, assim, que vai arrastando o pé no chão, né? Mas depois que eu comecei a usar o Copaíba, ele saiu mais, o pé dele, ele consegue caminhar com mais tranquilidade, entendeu? Assim, até isso, até eu e minha esposa, a gente fica só observando. Se você perceber, eu percebi que era um tênis só durava um mês. Ele tem a ajuda ele faz fisioterapia, mas assim, mesmo ele fazendo fisioterapia, ele gastava muito tênis e a gente percebeu que o andar dele é diferente. E ele anda na rua assim, a gente que segura, mas hoje ele quer assim, liberdade. Meu filho, até a fala dele melhorou. Melhorou mesmo, assim, eu só tenho a agradecer, não deixo faltar de jeito nenhum. A aromaterapia foi um presente na minha casa, eu me sinto segura mesmo, Vivi. Durmo e eu me sinto segura. Ali, ó, eu boto pertinho da cama, quando ele vai dormir, ele já sabe, passo na coluna, uso o óleo, esse óleo aqui, esse óleo fracionado da Doterra, é uma maravilha, esse de coco, não deixe faltar também. Coloco também diluo e passo também na coluna. Então, assim, até perfume, viu? Eu deixei de usar nele, viu? Não usa perfume, não. Vai para a escola, o perfume deles é os óleos essenciais. Boto no pulso, boto até no cordão dele, viu, Vivi? Então, o dia todo ele na escola e no cordão. E olha que ele tinha crise de epilepsia na escola, viu? Mas graças a Deus é assim, quando ele tira um cochilo, eu não sei o que é que acontece no cérebro, que até na escola, semana passada, ele tirou um cochilo, eu fiquei assustada, mas como ele tinha, de manhã eu coloco os olhos, e assim, foi tranquilo. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Muito feliz mesmo, assim. E vai chegar um dia que meu filho não vai mais usar remédio controlado. Vai chegar um dia que ele não vai, eu tenho muita fé em Deus, e assim, acredito muito na aromaterapia, viu? Que E eu bênção. indico assim, foi a melhor descoberta na minha vida. Amo onde eu chego, quando eu vejo uma criança assim, e olha o que eu apresento, sabe? Na escola, a psicopedagoga dele, a psicóloga dele, até como eu falei, ela, ai, que bom, Rosa. Aí ela falou que tem até um paciente que a menininha é autista, está usando também. Então, assim, eu indico, quando eu vou, eu levo a minha história. É uma maravilha.
Você tem uma missão de viu? vida agora, né? Porque quantas mães, É, né, estão aí é, precisando conhecer um é. francincense, um DDR, uma Copaíba, Ave né? Maria. Então, eu me É uma emociono maravilha. e você falar que você fechou o olho, agora você falou, eu confio, hoje eu durmo. Quantas mães passam a noite claro, né? É tão ruim a gente dormir com aquela insegurança. E assim, e eu trago junto assim meu esposo, que ele me dá todo o apoio, sabe? E ele É, confia muito assim, chega daí, quando eu saio aí, não deixe de usar os olhos, não deixe de usar. Aí assim, eu confio muito, assim, foi a melhor descoberta da minha vida, foi a aromaterapia. Eu que confio. bênção, que Tenho fé em bênção. Deus que meu filho não vai precisar mais usar essas medicações, não vai, Que viu? bênção. Mas é isso. Obrigada, meu amor. Muito obrigada, viu? Que Deus lhe abençoe, dê Por muita nada. saúde para você e para o Cauê, que você Amém. siga aí impactando vidas, viu? As pessoas Ah, precisam obrigada, escutar. obrigada. Cauê, um Tchau. beijo, Cauê. Saudade de falar com você. Oi, tá uma live da Dotéia. Obrigada, É, beijo. beijo. Que Beijo, lindo, tchau. gente. Obrigada, Rose. Então, Nada. gente, Rose repetiu aí, ó, Copaíba, Frankincense, DDR, né? Vocês não podem deixar de ter esse óleo em casa. E tem que usar a criança e você. O cuidador também precisa, né? Dos óleos essenciais. Vamos escutar mais uma mãezinha. Vocês estão gostando? Quer que eu traga mais uma mãezinha aqui? Deixa eu ver qual é a mãezinha que eu vou trazer aqui agora. Vou trazer Cassandra. Cassandra foi a idealizadora desse Zoom, né? Dessa aula. Cassandra tá por aí, gente? Estou aqui, amiga. Ah, Boa oi, amiga. noite. Seja bem-vinda. Conta aqui pra gente como é, né, o seu dia a dia com Doterra e a maternidade. Bem, boa noite, né, para vocês. A Doterra entrou na minha casa em 2018, mas, assim, o uso mais intenso eu comecei na pandemia, né? Vou contar uma experiência, assim, da minha filha, né, a Inês, que ela tem uma rinite, como o otorrino diz, bem importante. Ela tem Amiga, rapidinho. Para mim tá oi, baixo, viu? Para vocês que estão tá é, baixo, gente? Será que você tá com o celular encostado assim, a entrada do som? vou botar aqui. Para vocês está Melhorou? ok, gente? Vocês estão ouvindo Aqui tá direitinho? baixo, tá baixo aqui. Deixa Pronto, eu o tirar som o tá som. baixo. Peraí, deixa eu tirar o Tá som. bom. Pode ser. Pronto, ela vai ajustando ali. Melhorou? Melhorou. Pode seguir. Pronto. Enfim, né? Eu comecei a usar aqui na minha filha, a Aimee. Ela tem uma rinite bem importante, né? Como o otorrino já examinou tal, e falou, ela tem uma rinite bem importante. Ele fala assim. E ela vivia no Alegra, né? Aquela medicação, né? Alegra, aqui, porque ela quando ataca a rinite dela, incha os olhos, ela fica lacrimejando muito, ela espirra muito, fica aquela crise de espirro. Então, ela já acordava aqui espirrando, né? Em casa. E eu comecei a usar nela, né, o Brave, né, o óleo no difusor à noite. Quando ela começava já a ter sintoma que ia atacar, eu já colocava o Brave e o Melaleuca no difusor à noite, para ela acordar melhor. Aí tem dias que ela acorda já zerada. Mas quando não acorda, né, eu começo a usar também um guarda na sola do pé, um guarda me salva aqui, porque tem tudo a ver também com a questão da imunidade, né? O OnGuard também ajuda muito. E o Brave eu tenho usado. E eu tenho aprendi com Viviane também, né? Aquela bombinha de melaleuca, né? Que colocar na mão e ela fica inalando nariz e boca. E isso aí, olha, tem feito milagres, viu? Essa bombinha de melaleuca é sensacional, fantástica. Então, ela faz o uso já. Às vezes ela acorda de madrugada com o nariz entupido. Então, ela já vai direto no olho, né? Já tenho. Eu já estou usando agora o Rolon do Brave. Aí eu compro ele puro e já faço, quando acaba, né? Eu já compro ele em gotas, porque eu gosto de usar no difusor também, e já faço ele, já diluo, já deixo aqui no rolãozinho. Então, para ela ficar mais fácil, né? A criança, ela tem 10 anos. E aí, meio sempre teve essas questões alérgicas. Também agora eu descobri que ela tem uma alergia à dipirona.
eu cheguei a dar dipirona a ela porque ela estava com uma enxaqueca, né? Teve uma virose muito forte. E eu fui, ela estava reclamando muito, eu passando óleo, ela sem paciência, aí eu fui dar dipirona. Sempre tinha dado quando era bebezinha, nunca deu nada. E agora inchou os olhos dela, né? Começou a inchar, e eu, meu Deus, o que foi isso? Eu fui falar com Vivi, Vivi, passe tal óleo. Eu nem, não vou nem mentir que eu não lembro, foi tão aperreado esse dia que eu não lembro os óleos que eu passei. Mas, assim, resolveu super rápido essa questão do inchaço, né? Aí eu passei, usei aquele trio, né? O antistamínico, lembrei agora. E mais algum, não sei se foi mirra, que eu passei e o olho dela começou a desinchar muito rápido. E, assim, foi sensacional essa experiência da questão da alergia, né? Porque aquele trio, né? O lavanda, o lemon e o peppermint é um antistamínico natural. Triace. Triace. É, Foi Triace. o Aí balance agora ele também que tem você usou cápsula. em... Foi isso, o balance, que você falou, passa ao redor aí do olho e começou a desinchar. Eu fiquei assim, espantada. Meu Deus, olha, tá desinchando. E eu não sabia nem que era dipirona ainda, né? Não sabia. Mas eu descobri isso. E teve outro episódio que, assim, foi muito impactante, porque o resultado foi bem rápido, que foi a conjuntivite. Não sei se você lembra, a conjuntivite, que aí meu pai pegou, estava com conjuntivite, e ela pegou. Eu creio que era viral, né? Para pegar assim, geralmente é viral. E eu comecei a usar a copaíba com a melaleuca, fiz uma diluição, né, para criança, e comecei a passar ao redor do olho. Estava dando muita conjuntivite por aqui. E de manhã a menina estava com o olho super inchado. Quando foi à tarde, eu mandei foto. Eu tirei foto até, né, porque eu não achei essa foto, mas eu tirei foto de manhã e tirei foto à tarde. Ela já estava assim, boa. Aí eu fiz, como é que pode? Que coisa rápida, gente. Nem um colírio, se você usar, você passa dias para conseguir melhorar. E a sensação de areia no olho é terrível. Então, assim, aí eu mandei meu pai passar, ele também ficou bom só com óleo. Aí um marido de uma amiga minha pegou essa conjuntivite, não foi de e-mail, né? Mas ele pegou também na mesma época. Aí eu fiz o blend e ela ficou, assim, passada. Aí eu fiz, gente, olha só o tanto de medicação que eu já diminuí de usar na minha casa. Eu vivia no Alegra, eu mesma vivia no dipirona. E aquela dor do crescimento também, que a Aimee tinha muito, hoje já diminuiu. Usava Deep Blue com copaíba, e também porque as crianças sentem muita dor. A gente não entende assim, né? Porque eu mesma não lembro dessa dor que eu sentia quando era criança. Mas dizem que a dor é muito ruim, essa dor do crescimento. Eles reclamam, né? Ai, tô com dor na perna. A pessoa vai olhar, não tem nada, é só a dor do crescimento. E eu tenho acompanhado até algumas mães, assim, com essa questão dessa dor do crescimento, que é muito falada também. Fora outros relatos que eu tenho aqui em casa. Até controle de piolho, né? Com a melaleuca no cabelo. Foi uma crise aqui que teve. Passei quase o ano todo batalhando e nada de farmácia resolvia, só resolveu óleos essenciais. Assim, tem mudado a minha vida. Eu hoje empreendo com doTERRA, porque de tanto eu usar e falar para as pessoas, eu fiz por que não trabalhar com isso? Algo que eu gosto, né? Questão da área da saúde que eu amo. Então, sempre aprendendo, buscando, ajudando pessoas, não tem preço, né? E ganhando aí uma minha renda aí, já quase um salário, né? Assim, já está ajudando. Eu vou crescendo na carreira também, né? Que delícia, né? Eu tenho gratidão, né? A Viviane, que me apresentou os óleos essenciais, porque é uma benção. Os óleos essenciais são bênção aqui em casa. Que bênção, né, amiga? Quantos relatos. Eu lembro da sua amiga que tem dois filhinhos. Você lembra uma vez que você levou uma sinergia para ela, as crianças não dormiam? Você lembra disso? Ele dormiu, o menino dormiu no chão da sala. Não dormia a criança. E ela estava com outro, viu, amiga? Esses dias ela comprou agora o difusor, comprou a Aham. lavanda, o kitzinho, ela comprou agora esses dias, porque o Ela do tem meio, dois ou ele três filhos. tem três agora. Aí agora o do meio estava tendo problema para dormir. Aí eu até fiz uma diluição para ela passar na coluna e tal. Aí ela disse que ele ia Nossa, dormir, minha filha, meia-noite, uma perguntar hora da pra manhã. você. Filha Ah, das costas? Quando fechar dorme aqui o na... microfone. Aí, pronto. Sim, Meia-noite, aí uma hora da agora. manhã. Aí ela começou a passar o óleo. Aí, quando foi 10 horas, aí o marido dela levou ele para o quarto. Aí ele demorava horrores para dormir, horrores, ficava dando trabalho no quarto. Menina, ela disse, não deu 10 minutos, o menino dormiu. Muito agitado ele. Mas ela tá encantada, né? Ela vive encantada com os olhos.
Menina, já salvou ela, viu? Muito. O outro dormiu no chão da sala, Foi. apagou. Ela ficou impactada. Ela, olha aqui, mandou a foto, o menino dormindo no chão. Isso aí não tem preço, né? Você poder ajudar uma mãe, né? Isso. Então, Não é tem isso. É preço. compartilhar os benefícios. É. E os benefícios colaterais, né? Sim, só benefícios, não tem efeitos colaterais, tem benefícios colaterais. Obrigada, amiga, por você ter essa ideia de trazer essas mães aqui para compartilhar suas histórias, porque aqui a gente vai ajudar uns aos outros, porque não tem preço. Seu filho dormir a noite toda, você vai dormir também, né? Imagine quantas mães aí passam a noite, né, acordada, não têm autonomia sobre a saúde dos filhos, levam para o hospital. E aí você hoje, a partir dessa aula, vocês pegaram vários protocolos. Cassandra trouxe aqui para a gente, ó, OnGuard, que é excelente para a imunidade. Todo mundo tem que tomar, gente, OnGuard todos os dias. Eu tomo, tá aqui o meu, ó. Eu gosto muito das cápsulas, sabem? Então, eu sempre estou dando ideias lá para a Doterra, incluir cápsulas aqui no Brasil. Então, tem OnGuard em cápsula também. A cápsula é pequena, a criança engole assim facilmente. Aí ela falou Triase, que poucas pessoas conhecem, né, gente? Porque ele foi um lançamento. O Triase, ele é um antialérgico. Olha isso, gente, que bênção. É uma mistura de lavanda, limão e peppermint. Olha que delícia, você poder dar um antialérgico natural para o seu filho, né? Não tem preço. O que mais que a Sensacional. Sandra trouxe de novidade? Trouxe o Balance, né? Que ele é o óleo do foco, da concentração, do equilíbrio, mas ele também serve para a circulação. Acho que foram esses a mais, né, amiga, que você trouxe? Foi. E a Copaíba com a melaleuca para conjuntivite, né? Isso, piolho, melaleuca, Eu uso também esse, amiga, ó, da linha Kids. Stronger, é. Agora, eu usava muito um guarde, agora eu comprei esse da linha Kids, aí eu estou usando mais ele. Coluna, sola do pé para ir para a escola. Sensacional. Ele Melhor é, imunidade. ele é que nem o nosso Vanguard, mas específico para as crianças, viu, gente? É. Específico para as nossas crianças. Então, amiga, muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu depoimento. Vamos aqui para mais uma mãezinha. Deixa eu só mostrar aqui um negocinho para vocês. Eu vou chamar aqui agora a mãe TDAH, também é minha irmã, Gabriela. Gabi, é com você. Compartilhe aqui com o pessoal suas experiências, como começou e como que está hoje o seu filho. Tá mudo, Vi. Ninguém tá ouvindo o Gabi, não. Tá ouvindo agora? Agora sim, Agora sim, tava mudo. totalmente mudo, Gabi. Peraí, para não dar microfonia. Eu comecei a usar os olhos para cuidar da saúde do meu filho. Cauã, ele foi diagnosticado TDAH aos 6 anos de idade. Ele também, eu perdi meu esposo e Cauã perdeu a alegria de viver. E nesse processo aí da perda do luto, Cauã ficou agressivo, estressado, e ele também desenvolveu alergia à medicação. Então, durante um período aí, eu fiquei desesperada, porque eu disse, meu Deus, uma criança não poder tomar um remédio, né? Uma criança que joga bola, que cai, que se machuca. E eu fui fazer tratamento com homeopatia, mas é uma homeopatia muito lenta. Teve um período que Cauã emagreceu durante uma semana, porque ele tinha crises recorrentes de garganta, e ele ficou só comendo maçã. Mas para honra e glória do Senhor, eu conheci os olhos e aí eu levei para o homeopata. Doutor, eu posso usar, porque tinha me indicado aquele tratamento que dava não sei quantas vacinas, e ele disse, não faça que não vai funcionar, não vai curar seu filho. Eu disse, e esses olhos? Se eu usar e der alguma alergia, ele respondeu, se os olhos forem puros, você pode usar. Gente, e foi o dia
que foi a minha última consulta, porque eu não voltei mais lá. Eu fico muito feliz porque Cauã ele vivia com a imunidade baixa. O emocional destrói a gente. E eu ficava mais doente porque eu dizia, meu Deus, eu não posso fazer nada. Durante o período de prova, ele vivia já estressado. Teve um dia que a escola ligou, mãezinha, seu filho, ele tá sem mexer o pescoço. Eu disse, como assim sem mexer o pescoço? O menino saiu de casa bom. E aí Valéria foi com Deep Blue na mão. E no período que Valéria foi levando ele para o hospital, eu extremamente nervosa. Quando eu cheguei lá, a médica disse, sim, ele não pode tomar medicação, então você só pode orar, né? E passou os exames para ver o que era. Quando voltou para entregar os exames, que a outra estava mexendo o pescoço. E ela perguntou, como? Se eu não passei medicação? Como é que seu filho voltou a se mexer? E Valéria disse, doutora, foi isso aqui. E mostrou o Deep Blue para ela. Então, Doterra, falar de Doterra é falar não só do emocional, mas falar do financeiro. Eu disse, Vi, nos nossos eventos, a gente tem que falar sobre empreender. Sabe por quê? Tem muita gente precisando ganhar dinheiro. Tem muita gente aí sofrendo sem poder dar o melhor para o seu filho. Durante muito, muito tempo, eu vivia escassa. Eu vivia não posso, não posso. Viviane sempre disse, não diga não posso. Você vai trabalhar mais e você vai dar o melhor para o seu filho. E aí, o financeiro das minhas irmãs, Doterra resgatou a nossa vida. A gente fica rindo que a gente não tinha, né, vivia privada, não tinha. Teve épocas que a gente ficou aí sem dinheiro para nada mesmo. E Valéria disse: até quando vocês vão ficar aí depressivas, vivendo extremamente depressivas, sem levantar da cama? Eu com meu cabelo caindo, com meus dentes moles, porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas e não tinha uma renda. Eu disse: Vi, vamos fazer esse negócio. Viviane disse: bora, Gabi, porque a situação está piorando. E foi a melhor decisão. Foi a melhor decisão. Então, eu disse a Vivi, eu demorei para abrir o olho, porque eu me senti envergonhada. A Doterra me ajudou até nesse processo, porque eu não falava, eu não fazia um Zoom, não fazia uma palestra, não gravava no Instagram. Eu vivia ali com medo, medo de quê? De ser julgada, medo de falar errado, e elas me obrigavam, você vai, passa aí o balance na sola dos pés, passa o cedro para poder estabilizar, e você vai falar do jeito que tá. E eu comecei a falar. Então, eu comecei a me desenvolver pessoalmente, né? E quando eu abri o olho, porque na Doterra a gente tem um cashback, muitas vezes eu não podia comprar os óleos, mas eu dou a dica, eu digo, meninas, vendam até dia 15 para vocês ganharem os óleos do mês, vendo para vocês ganharem o cashback, para poder vocês terem óleo, para pelo menos usar. Então não existe desculpa. Ah, não fiz meu pedido esse mês porque você não abriu a boca, porque alguém do seu lado está precisando de um lavanda para se acalmar. Infelizmente, de 10 pessoas que eu atendo hoje, 10 pessoas estão precisando de ajuda, não importa se é física, não importa se é emocional ou principalmente financeira. Então, aqui consegui os óleos para usar. Meu filho, elas falaram aí, o óleo que conquistou meu filho foi o frankincense, porque eu consegui estabilizar Cauã com frankincense e com cedro. Ele vivia estressado, nervoso, tomou até suspensão da escola. Ele chegou um dia e disse: minha mãe, eu prefiro morrer. A tristeza dele era tão grande que ele dizia: minha mãe, eu disse: Vi, escutar isso de uma criança é tão doloroso, tão doloroso. E com óleo de frankincense e com óleo de cedro, meu filho resgatou a alegria de viver. Então é importante cada mãezinha poder usar o óleo, dê a oportunidade de usar. E eu estava precisando mais do que ele. E quando eu usei o laranja, eu senti alegria. E eu disse, Val, eu tenho que usar isso aqui no difusor para melhorar o humor dele. E hoje meu filho está um adolescente que ele tá transformado, né, Vi? Hoje ele conta até piada, né, Gabi? Ele conta piada, Manga da ele é, cara do povo. ele é extremamente inteligente, ele é extremamente inteligente, concentrado. Ele antes ficava estressado, ele concentrado, estuda, tira as melhores notas da escola.
Vocês entendem o que é isso? Você vê seu filho crescer para melhor, você vê ter resultado, então não aceitem desculpa. Aceitem todo dia vocês saírem. Hoje eu estava aqui cansada com o vídeo, eu disse, vou ali atender uma cliente. Aceite, bota uma meta, eu preciso que pelo menos 5 pessoas por dia conheçam o óleo. Não importa se ela vai comprar, se ela vai ser consultora, se ela vai vender, não importa. Tem uma meta, eu trabalho com todas aqui, eu digo, meninas, trabalho com mais um. Convide uma pessoa para poder conhecer o óleo. Vocês sabem quantas pessoas a gente tem resgatado vidas com a ajuda do óleo? O último evento que eu fui em Feira de Santana, eu estava com Luana, eu não vendi nada, porque toda hora chegava uma pessoa para agradecer, Viviane não estava, Patrícia Macaiama não estava, e elas chegavam para agradecer o resultado que o óleo tinha feito na vida delas. Então, é isso aí. Sejam empreendedoras. Com dinheiro vocês vão poder usar, vão poder dar o melhor para o seu filho. Não aceitem a escassez. Vini sempre falou isso. Valéria vai falar aí já já. Também a mudança de vida. Ontem a gente estava gravando o vídeo e a Viviane disse: você tem que falar que você é mãe solo, como era a sua renda e como a gente está vivendo hoje. Então, para honra e glória do Senhor, as nossas vidas foram transformadas, é de vocês também. Como é que continua, gente? Depois disso tudo, né? Já chorei horrores aqui. Eu me emociono porque eu me coloco no lugar do outro, né? Então, como eu sou uma pessoa que tem um preconceito sobre vendas, eu não gosto de estar convidando pessoas para fazer negócios. Para fazer doTERRA, porque eu já vinha de um mercado aí de vendas diretas, eu demorei muito para fazer doTERRA, mas no dia que eu tomei a lavanda e nunca mais eu precisei tomar um remédio controlado, e eu comecei a falar do que aconteceu comigo, o engraçado é que as pessoas têm vergonha de falar. Eu comecei a compartilhar com minhas amigas mais próximas, e elas falaram, eu tenho bruxismo, eu tenho depressão, eu tomo Rivotril, eu não durmo há não sei quantos anos. Eu disse, gente, por que que as pessoas têm vergonha, né? E eu lembro que um dia a Gabi falou que Calma disse, eu disse, por que que Calma tá assim, né? Gente, é uma química no corpo, a gente não pede para ter depressão, viu? Saibam disso. E ele falou, eu disse, o menino tem tudo, ele disse para Gabi, mas o Whindersson Nunes tem tudo e já pensou em se suicidar, né? E quando o Gabi me falou isso, foi muito forte para mim, porque eu tenho ele como filho, né? Que ele perdeu o pai muito cedo. Então, olha, gente, os óleos essenciais resgataram a nossa família. Vocês têm noção do que é isso? Coloque seu coração na frente, que o dinheiro vai vir. Se você está aqui porque você precisa de uma mudança financeira, a nossa vida mudou muito. 3 anos atrás, juntava as rendas das três, não dava R$ 1.000, gente. Vocês têm noção do que é isso? Hoje eu sou uma diamante, Valéria é uma diamante, Gabriela é uma gold, nós somos as irmãs dos 3 dígitos já. Vocês têm noção do que é isso? Hoje eu tenho a minha casa, a Valéria tem a casa dela. Hoje a gente foi almoçar no restaurante, a conta deu. Eu, Gabi, não falando aqui de dinheiro, viu, gente? Mas, por exemplo, o filho dela não tem noção de dinheiro. A gente foi almoçar, a conta deu R$ 300. Aí ele disse, minha mãe, eu vou ser mão de vaca quando eu tiver dinheiro. Porque todo almoço deu isso. Aí veio o café, veio o jantar, que a gente gosta de sair e tal. Eu disse, tá vendo? Tá vendo, meu filho, como é? Aonde R$ 300 era a feira do mês inteiro, né, Ana Valéria? Então, Valéria, é contigo aí agora. Conta um pouquinho aí do seu resultado de saúde com Belle. E eu vou Eita, sortear, gente. Se o Strong já estiver no sistema, eu vou sortear esse óleo, que vocês precisam conhecer esse óleo. Ele tem cheiro de perfume, ele aumenta a imunidade, tá? Ele serve para uma ferida, para um corte. Olha, a Valéria tá com ele aí. O adulto pode usar, a criança deve usar, tá? Então eu vou sortear ele. Eu vou conferir se está no sistema e a gente vai sortear ele para quem ficar na sala até o final. Vai contigo. forte, né, gente? Como não se emocionar com tanta mudança de vida, né? Rosileide, eu fiquei aqui impactada com sua história, né? Sentir dentro da nossa casa é muito forte também. Só quem usa o óleo e teve alguma transformação de vida sabe do poder e da emoção que a gente sente, né? Então, quem está aqui, que ainda não experimentou, precisa se permitir experimentar. E eu já vou, antes de falar a minha história, pedir para vocês colocarem a mãozinha aqui, ó, na consciência e já pensar nas pessoas que vocês conhecem que precisam ser tocadas pelos óleos essenciais. E hoje a gente está aqui contando a nossa história porque mudou muito para a gente.
A minha primeira experiência foi com óleo de lavanda. Eu tenho uma filha, hoje ela tem 10 anos de idade, Belle. Todo mundo conhece, fez 11 ontem. Ontem, desculpa, Belle. Foi dia 6. Fez 11 dia 6. E Belle, assim como eu, nasceu com problemas respiratórios, né? Cadê Belle para falar aqui? Belle, vem aqui falar para gente como você era antes. Belle, vivendo a sua Vem, fama. meu amor. Conheçam Belle, gente. Ela Diga explica aí, oi. Belle, como era a sua saúde e o que você usou, como está agora. Aqui, pode falar. Fala aí como era a sua Estamos vivendo saúde, já. sua vida antes e agora. Antes eu era pobre e Mulher, agora eu sou classe média para ir para alta. melhorou, tá modesta. Melhorou. E como era a saúde? Eu vivia de 15 em 15 dias no hospital. Verdade. Passava mais tempo em casa do que no No berçário. hospital, né? Desde o berçário, ela passava mais tempo em casa e quando foi para a escola foi a mesma coisa, né? Crianças comuns, normais, no início das aulas, quando sai do seio da família ali, sempre tem uma vaidade, um probleminha ali de gripe, mas Bela, ela nasceu com bronquite, como eu. Vai lá, terminar de ver. E aí a gente está acostumado a ver aquela história, né? Puxou a mãe tinha esse problema. Eu, aos 10 anos de idade, eu já fui para o balão de oxigênio. Então, eu sei o que é você ter dificuldade para respirar. Quando eu tinha a idade de Belle, faltou energia na minha cidade. Minha mãe tinha um aerosol, aquele nebulizador. Eu fui a primeira criança da cidade a ter um aparelho como aquele dentro de casa, porque minha mãe não aguentava mais me levar para o hospital. Tinha dias que eu saía da escola, já me levavam para a urgência lá no interior. E faltou energia. E nesse dia eu me lembro que eu estava deitada na cama, eu disse, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu não estou respirando. Eu pensava, mas não falava. E vi o desespero da minha mãe. Sabe o que ela fez para mim nesse dia? Uma infusão de eucalipto. Quem aqui já foi pequeno, já recebeu ali uma infusão, né? Água fervendo com as folhas de eucalipto, ela botava uma toalha na minha cabeça e eu inalava. Então, desde pequena, a gente já teve experiência com isso. Você imagine um óleo de eucalipto que é muito mais potente, né? Até 70 vezes mais potente do que a folha que eu experimentei há 30 e tantos anos atrás. Então, a primeira experiência com Bela impactante foi a lavanda, né? Ela era um bebê que ela não dormia, dava muito trabalho para dormir, sempre foi muito agitada, tanto que ela se identifica muito com o peppermint, que é o óleo da energia. E quando eu passei lavando a primeira vez, ela dormiu 4 horas seguidas no sofá. E eu falei, meu Deus, matei a menina. A primeira vez que eu passei esse produto nela, e ela não vai acordar, balançava, e ela nem se mexia. E aí foi muito bom, né? Porque, imagine aí, a criança com quase 6 anos de idade, a mãe não dormia direito, a criança não dormia direito, e a gente sabe que mexe com o emocional quando você não tem um sono de qualidade. E aí eu comecei a tratar a parte respiratória. Eu substituí o Berotec pelo Brief, porque ela teve uma reação ao Berotec e ela tossiu durante 24 horas. E eu levei na urgência esperando que a médica resolvesse o problema, vai dar um antialérgico, vai passar alguma coisa que a menina vai parar de tossir, uma tossezinha de cachorro. E a médica disse, não, mãe, ela vai tossir 24 horas, dê água a ela, amanhã ela vai estar boa. E você imagina a criança não aguentava nem comer nem beber água. É diferente. Tossindo, não era velha, era pior, não era velha a tosse. E aí eu disse, não, eu vou usar o Brift nessa menina. E foi aí quando eu passei a usar no aerosol. Tirei o Berotec e o Atrovent das nossas vidas. E foi a melhor decisão da minha vida. Usei também o OnGuard, porque quem tem problema respiratório alérgico tem que fortalecer o sistema respiratório e o sistema imunológico. Então, esses aqui são os meus aliados para isso, para a questão respiratória. E o Balance. O Balance equilibra, né, a parte física, a fisiologia, e equilibra o emocional. Então, o Belo se tornou uma criança mais calma, porque até para fazer o dever, era um ringue aqui em casa. Eu começava 2 da tarde, voava livro, né, Beli? Voava cadeira. Então, até 8 da noite, você imagine de 2 da tarde a 8 da noite, você fazendo atividade com a criança. Eu ficava desorientada, né? A mãe fica louca. E o que acontece, né? Foi mudando essa resposta imunológica de Isabela, e graças a Deus a pediatra dela aceita os óleos essenciais. Hoje, qualquer situação que ela venha apresentar, teve Covid, usou óleo essencial, não usou remédio,
eu levo na pediatra, ela teve corrimento, porque as crianças, quando vão aprender a se limpar, às vezes não limpa direito, né? Limpa pela frente. E é normal a criancinha aparecer ali, né? Com um corrimentozinho. Eu levei para a médica na urgência e ela passou um remédio, uma pomada de adulto para uma criança de 8 anos de idade. Aí eu não usei, fui para a pediatra dela no dia seguinte, a pediatra rasgou a requisição que a médica me deu na urgência, passando uma pomada de adulto para uma criança de 8 anos. E ela disse: o que, é que a senhora tem em casa dos produtos que a senhora usa? Eu disse: melaleuca. Eu comecei a usar a melaleuca, já estava usando desde o momento que eu levei para a urgência. Ela disse: é o que a senhora vai continuar usando. E pasmem, com 2, 3 dias, Beli não tinha mais aquele corrimento. Às vezes pode ser também, gente, do amaciante que a gente coloca na calcinha, tá? Foi outra coisa que a pediatra me falou. Então, quando a Doterra, eu mantive, né, esse cuidado de Bela aí até ela cessar, o espaço de tempo de ficar doente demorava muito a voltar, e quando a Doterra lançou o OneGuard Soft Gel, ele passou a ser meu aliado. A gente estava no lançamento, quando eu cheguei de viagem, Bela estava doente, e eu comecei a dar essas cápsulas para ela 4 vezes ao dia. Uma cápsula 4 vezes ao dia. Com 3 dias, Bela estava muito bem de saúde, tá? Então, quando ela começa a tossir, espirrar, eu já dou a cápsula do OneGuard. E a linha Kids, que Vivi deve falar aí, não sei se você citou aí no início, eu estava mudo aqui para mim, tem esse Strong aqui que a Sandra falou, que tem um cheiro maravilhoso que a criança pode usar como perfume, e ele é uma bomba imunológica, né? Então, a gente usa todo dia aqui, usa na sola dos pés, passa nos pulsos de Belle. Ela já tem a farmacinha dela para levar na mochila da escola. Um dia ela passou mal na escola, fez atividade física sem tomar café da manhã, e aí me ligaram da escola que ela estava com uma tremedeira, se sentindo mal, que estava muito branca e gelada. E eu disse à tia: na bolsa dela tem uma bolsa de óleos essenciais, pegue o eucalipto e dê a ela para cheirar, que a consciência volta rapidinho. Da minha casa para a escola dela são 8 minutos. Quando eu cheguei lá, ela estava sentadinha. A tia disse que ela estava deitada no chão, branca e gelada. Então, assim, minha filha hoje tem autonomia para usar os óleos essenciais dela, porque é uma rotina. Ela leva a farmacinha dela para a escola, peppermint, deep blue, se tiver dor, né? Eu gosto de botar cedro. Quando ela vai sair de casa, eu passo balance nas têmporas, passo atrás das orelhas, já para trazer foco e concentração. E aí, gente, para a gente, né, graças a Cauã, a gente está aqui contando histórias para vocês hoje, porque foi por causa dele que a gente começou a usar os olhos. E quando eu via tantas mães com problemas nas reuniões, nos aniversários das crianças, eu comecei a falar do que acontecia na minha casa e de tudo que a gente vinha tratando. E quando eu percebi, eu estava compartilhando os benefícios dos olhos e indicando as pessoas para terem as farmacinhas dela. E eu enxerguei nisso uma oportunidade de ter uma renda. Por quê? Quando a minha filha era bebezinha, eu deixava no berçário porque eu tinha o dia todo que eu tinha que correr atrás do pão de cada dia para botar o básico. Era o básico mesmo. Por muito tempo, eu e Gabriela, a gente comia ovo porque as crianças tinham que comer melhor do que a gente. Né? E foi uma fase muito difícil. Muito difícil. Foram muitos anos. Então, a Doterra tirou a gente do estado de escassez para um estado de coragem, de disposição, né, de abundância, de você acreditar que você consegue realizar os seus sonhos. E eu comecei a empreender. Então, quando eu comecei, a minha renda melhorou, eu digo: Beli vai estudar de manhã, e eu vou acompanhar o crescimento da minha filha, né? Ela faz o reforço, mas são 2, 3 horas de tarde, e depois ela está comigo. Antes eu deixava 7 da manhã e pegava 6 da noite. E eu entendi que a minha filha estava sendo educada por terceiros. Foi quando eu disse: não, ela é filha minha, a responsabilidade tem que ser minha, eu tenho que acompanhar o crescimento dela. Tenho que criar essa identidade. Né? Então, eu trabalho nos horários que ela está na escola, eu trabalho no horário que ela está na banca, nosso trabalho também é muito virtual. É assim que a gente constrói. Né? E hoje eu sou uma líder Diamond na Doterra, com a renda muito diferenciada no mercado, mesmo a nível de pessoas com concurso federal. Né? E assim, mudou muito para a gente. Né? Mudou tudo. A visão que a gente tem de futuro, do que a gente quer, que isso aqui é uma missão, onde a gente pode ajudar outras pessoas a mudar a vida delas como nós mudamos a nossa. É muito simples fazer o negócio da Doterra, né? Tem gente que acha que você precisa ser vendedor. Você não é vendedor. Você usa o produto, você cria experiências, você compartilha com outras pessoas e ensina elas a usar. Isso a gente faz na fila de um supermercado. A gente faz, né?
numa tarde que você está ali tomando um café com as amigas. Então, gente, só quem vive isso, né? Existe vida antes e depois dos olhos, pode contar a sua história com muito prazer, com muito entusiasmo, com muita emoção, como o Gabi falou aí. Passa um filme na nossa cabeça muito forte, porque a gente perdeu 2 pessoas da família em pouco espaço de tempo. A gente não estava nem curada de um luto e veio a perda de outro cunhado. E graças aos olhos, nem sabia que foi Gabriela que chegou para a Viviane e disse: Vi, vamos fazer isso aí. Fiquei sabendo hoje. E que bom, Gabi, que você tomou essa decisão, né? Porque a gente tentou muito. E graças aos olhos terem mexido com a emoção delas, elas aceitaram esse convite. Então, Vi, gratidão, porque foi você que me deu um kit de presente, apesar de você ter entrado em depressão depois e não ter se permitido usar os olhos, né? Mas foi você que me presenteou com a oportunidade que mudou a vida de todas nós. Hoje, cada uma tem sua casa, cada uma tem seu carro, cada uma faz o que quer, viaja para onde quer, quando quer, e a gente pode proporcionar o melhor para os nossos filhos e para os nossos pais. Então, quero ver todo mundo aqui nessa sala vivendo abundantemente, curados fisicamente, emocionalmente e financeiramente também. Beijos. Obrigada, Val. Vamos seguir, né? Eu sempre sonhei com o dia de ver as minhas irmãs terem uma independência financeira. Elas sempre viveram muito na escassez, né? E eu não tenho filhos, mas Gabi é viúva, Valéria é mãe solo, e eu vi essas crianças e elas passarem por muitos desafios, sabe? E aí eu falava, Senhor, mostra uma oportunidade que minhas irmãs possam fazer, que elas possam comer do melhor dessa terra, porque Deus quer que você coma do melhor dessa terra. E aí, gente, chegou da terra. E eu não queria fazer da terra, sabe? Eu falei, Val, vai dar certo, faz, o produto funciona, gera um impacto imediato. E o que que vocês precisam levar para o coração? Que a nossa meta é essa aqui, ó. Nós ajudamos a curar o mundo. Coloque o seu coração na frente. Olhe para as pessoas como se fosse alguém da sua família, seu pai, sua mãe. É assim que eu olho para as pessoas, um filho seu, um sobrinho seu. Gente, façam isso, falem. Se você se cala, você está pecando. As pessoas precisam ouvir o que Doterra pode fazer. E aí, a gente tem mais 2 mães lindas. Tem muita gente novata na sala que quer saber do negócio, como é que a gente faz para construir uma renda. Aqui é o nosso plano de carreira, só para vocês terem uma noção dos ganhos do plano de carreira da Doterra. Então, todo mundo começa como elite, tem um ganho médio aí de R$ 700, um Premier já está ganhando mais de 2.000. Tem alguém na sala aí, gente, que já ganha bônus com a Doterra? Escreve aí no chat. Quanto que você já ganhou? Qual foi o seu maior ganho com a Doterra? Escreve aí no chat se você já ganha bônus com a Doterra. Um Silver ganha uma média de 5.000, né? Um Gold, uma média de 9, um Platinum, uma média de 15, um Diamond, gente, uma média de R$ 50.000. Aí você fala assim, é surreal. Mas já tem 2 pessoas aqui no nível de Diamond falando com vocês, eu e a Valéria. Gente, quem hoje ganha R$ 50.000? Fala aqui para mim. Eu trabalho a partir da minha casa, sabe? Eu levo saúde para as pessoas, eu entrego amostras, por onde eu vou eu tenho óleo nas mãos. Se eu estou na academia, eu estou ajudando alguém com óleo essencial. Eu penso que eu conheço que sente dor, que tem problema respiratório, que tem bebê em casa, que está sem dormir, que é mãe atípica. Eu vou atrás dessas pessoas. Tem muita gente que não acredita, mas de 10 pessoas que você fala, 3, 4 vai querer te ouvir. E se essas 10 experimentar uma gota de peppermint, as 10 vão se render. Até Mundo vende, a gente tem uma comunidade de mudos na Doterra. Então, só para vocês terem noção do que é o nosso plano de carreira, mas a gente volta aqui, a gente vai voltar com a aula da Fernanda e a gente vai voltar com a aula do plano de carreira para vocês. Eu vou chamar mais uma mãezinha aqui e vai compartilhar o dia a dia dela com vocês. Fê, seja bem-vinda. Fê está por aí? Oi, Vi, é eu mesma? Ah, então tá bom. Aconteceu um acidente aqui, alguém foi pôr meu difusor, que eu falei, prepara o quarto para dormir, mas era um umidificador. Aí veio Levi correndo, Alice correndo, um trombou no outro e voou aquele umidificador de não sei quantos litros, mas não estragou, não, só derramou água. Que bom, Eu graças não a tô. Deus. Não, só voou água aqui. Eu falei, oh meu Jesus, que ela ajeita o quarto. A Alice já prepara o difusor aqui em casa
para a gente dormir. Que delícia. Mas, assim, depois gente. de ouvir tantos depoimentos tão impactantes, o meu, eu acho que ele se torna um depoimento muito pequenininho perto, né, de tantas vitórias, de tantas mães que Deus tem fortalecido. Graças a Deus, assim, os meninos aqui em casa, eu presto muito socorro, Vivi, muito, fico até com vergonha, tem hora. Eu digo, Vivi, me ajuda nisso e naquilo. E eu entrei, né, para a Doterra com o seu Onofre, foi até antes, um pouquinho no meio da pandemia, por conta da minha menina, que via minha mãe usar os óleos e falava, eu quero, compra o óleo para mim de massagem, porque óleo de massagem é esse que essa menina quer. Eu quero óleo de massagem para a gente usar, eu quero óleo de massagem. E, eu não... e a minha mãe falava, usa, e enfim, eu comprei um kit lá e comprei um kit kids. Entrei de cara com esses dois e falei, vou usar. Mas não conhecia, não, gente. Ter ideia, a Alice deixou um vídeo de frankincense aberto uma vez, que eu quase morri depois, que ele evaporou todo, que ficou aberto, que a Alice mexia nos olhos. Eu usava, trabalhava, colocava o difusor e usava. Mas, enfim, na pandemia, eu tenho a Alice hoje de 10 anos, vai fazer 10 anos agora, e Levi de 2. Então, na pandemia, engravidei do Levi, e foi quando eu me dediquei a estudar e conhecer mais os óleos, e realmente entender a preciosidade que eu tinha dentro de casa. Eu pingava 5 gotas de alguma coisa e cheirava e não sabia para quê, mas aquilo estava do meu lado ali trabalhando. E eu ia usando, a Alice usava o Kit Kids, eu li um pouquinho dos cards, e assim foi. E aí comecei a conhecer muitos óleos. Então, a minha gestação eu usei óleo. Usei muito, a Lucimar me ajudou muito com muitos óleos. Então, a minha gestação foi com óleo essencial. O Levi nasceu cólica, tudo eu usei óleo essencial. Tanto que teve uma vez que eu dei uma gota de lavanda para o menino, tinha 2, 3 meses, que era para dar aquelas vitaminas, e eu estava dormindo, não sei o que eu pinguei. E aí eu pinguei lavanda, e o menino bebeu lavanda, e no outro dia estava ótimo. Eu li, não faz mal, não. E assim foi a minha vida. E assim, um episódio para mim muito marcante no meu dia a dia com os meninos foi quando o Levi teve aquele mão, pé e boca, que eu te liguei e a Vivi me deu um protocolo muito... Falou, Fernanda, começa com aromatouch. O que é aromatouch? Eu não conhecia aromatouch. E hoje tem várias experiências com aromatouch, depois disso comprei e uso muito, aplico quando alguém precisa, e eu nem cobro. A pessoa fala, tá assim, eu vou, ajudo, aplico. E aí eu tive essa experiência com... A gente fez, né, Vivi, duas sinergias para o Levi, eu não tinha aromatouch naquela época, então a gente usou On Guard, Copaíba, frankincense, melissa na coluna de 2 em 2 horas, e a minha prima é pediatra, e ela falou, Fernanda, você não tem muito o que fazer, não, agora que a gente sabe que é mão, pé e boca, é só um remedinho que é tipo para dor, é a febre, para controlar, e agora eu esqueci o nome de um outro. É o que a gente pode fazer, muito líquido e acompanhar. Só que o Levi estourou a boquinha por dentro toda, as mãozinhas. Eu mandei foto para a Vivi, ela viu o estado dele. Falou, Fê, nós vamos fazer esse protocolo. E aí a minha prima falou, olha, a Sabrina, que é outra prima minha, liga para ela que ela é dentista e ela tem laser, porque ele não vai conseguir comer. Vamos fazer o laser na boca dele também. Eu falei, pera lá, vamos fazer os protocolos. E fiz os protocolos direitinho. Coisa que criança passava com 1 semana, com 2 dias a febre cessou, e dando banho, e eu sou meio desorientada, e aí eu colocava na banheira mesmo, melaleuca, peppermint, lavando, e dava banho nele com tudo, e fazia o protocolo na coluna. Fizemos a sinergia específica para os lábios com a lavanda, com frankincense mais leve, e assim, ele não precisou fazer o laser, a febre cessou muito rápido. Então, assim, eu passei, como eu passo por todos os episódios que as mães passam, mas de uma forma mais tranquila. Então, assim, teve mão, pé e boca, o Levi teve, acho que 3 ocasiões, aí na segunda e na terceira eu nem chamei Vivi, porque eu já sabia, dei conta do recado, fiz até um aromatouch Rogon para passar na coluna dele e passei bem por ele, por esse episódio, né? Teve o outro de bronquiolite também, que foi muito severo, e aqui em Minas, né? Nem todo mundo aqui é dessa região, logo no meio do ano passado, olha lá, o rapaz gritando, em setembro, os casos de bronquiolite estavam assim, as crianças hospitalizando e indo para o balão, ficando muito sério. E o Levi teve esse episódio também, que eu filmei ele, a minha prima falou, vamos entrar com a bombinha agora. Eu nunca nem sabia como usar a bombinha, nunca tinha usado. E ela falou, se não estiver bem, assim, amanhã a gente interna. E aí eu falei, tá, vou fazer o que você mandou, mas eu vou fazer as coisas que eu também sei fazer. E fui com o briefing, e fui com todos os olhinhos, que, né, para a parte respiratória, fora no difusor. Em casa eu gosto muito do umidificador, então tem 2 umidificadores, eu coloquei pela casa toda, tudo. E assim, coisa que crianças hospitalizadas ficaram ruins, o Levi passou
Com 2 dias, com 3 dias a respiração voltou ao normal e não teve mais. Foi um episódio e assim, eu sempre tô banho na banheirinha, parede com eucalipto no banho e olha aqui em casa fica espalhado. Eu trabalho aqui no escritório e tem óleo. Quando a Fernanda falou do piso, eu falei, não, é esse. Alice vai passando o Levi ali agora para poder relaxar, para ver se dorme. E aí eu vou separando as minhas coisas assim, no quarto tem, na cozinha tem, no banheiro tem. E mudou a minha vida mesmo, sabe? Então, assim, hoje mesmo um colega veio falar que tinha um problema respiratório, eu falei, nossa, usa isso, a pessoa falou, eu vou querer. Então, acaba que é muito no dia a dia, e a gente usa, e assim, minha vida mudou completamente depois dos olhos. Não fico sem, meu marido não fica sem, minha mãe, tem assim, esses episódios é mais do dia a dia, mas a mamãe usa para tudo. E olha, 2 anos... Mamãe amamenta, tá, gente? Para dar conta, até hoje essa pessoa não largou o peito. Tô tentando tirar, aí eu passo Metapower, eu passo tudo. Aí ele tá muito ruim. Então, assim, e eu sei que primeiro é Deus e segundo os olhos, porque para você amamentar e trabalhar no outro dia, para você dar conta do recado, de fazer tudo, é só com muito olhinho mesmo, né? Então, é Metapower de manhã, Copaíba, e assim vai On Guard, e aqui em casa todo mundo usa. Então, assim, o meu relato é um relato muito simples e pequeno perto, né, dos Não, relatos que eu vejo, mas assim, eu incorporo no meu dia a dia em tudo, e é isso. E sim, quantas crianças já apaixonada. perdemos com bronquiolite, né? Eu já tirei 2 da UTI, com saturação lá embaixo, então é muito grave isso. As pessoas acham comum, então olha que você não precisou levar seu filho para a UTI, né? Eu tive Não, não 2 foi no amigas hospital, em Vivi. Ficou em pânico, casa, consegui nem foi controlar para o dentro de hospital. casa. Então, foi muito impactante. E esse problema de pé, mão e boca é uma judiação tão grande com as crianças e algo que demora 2 semanas, a gente pode controlar aí em poucos dias com os óleos essenciais, né? Pela eficácia dele, o resultado é muito rápido, Fê. Então, muito obrigada, Fê, por compartilhar, foi muito bom te ouvir. 2 bebês, trabalha, viu, gente? Trabalha, amamenta e ainda dá conta de 2 bebês, marido. Bom que a família dela toda abraçou, né? Todo mundo usa. Então, isso aí Usa, é todo bênção. mundo usa. Meu marido fica assim, eu não gosto de mexer com venda, que eu não sei o quê, mas é bom demais, viu? Toma isso aqui que é bom demais. E ele viaja, pede, você já separou os meus olhinhos? E aí com as cápsulas, com os soft gels, né? É, Facilitou muito, porque eu monto a caixinha para ele e falo, ó, isso aqui de manhã, isso aqui de tarde, isso aqui de noite. E tô tentando fazer tomar a fibra, mas não toma. E aí eu separo tudo sim, bonitinho e assim, gente, é, mudou a rotina daqui de casa. Todo dia à noite o umidificador ligado, para relaxar para na hora de dormir. E aí você vê a diferença na criança, né? Você sim, vê a facilidade com que eu vejo aqui em casa. Adoece, mas passa muito mais rápido. Falo, mas seus sim, meninos não têm nada, seus meninos são muito fortes, seus meninos não sei o quê. E assim, eu vejo que é a diferença de quem faz um tratamento, né, natural dia a dia, sim, colhe esses frutos, né, de uma boa imunidade, de um menino mais ativo. A Alice vai muito bem nas atividades, né, nos exercícios que ela faz, escola. Levi, desenvolvimento assim super atípico da faixa etária, que ele tem só 2 aninhos e falando muito bem. Mas assim, eu falo que é um bebê dos olhos, porque eu uso desde que nasceu. Para tudo eu uso. Eu vou no meu limite do possível. Precisou de intervenção médica, eu entro. Mas aonde eu posso ir, primeiro eu vou com os olhos. E já sim. passei por muitos episódios sem precisar dar uma gota de remédio, gastroenterite, alergia. Assim, N coisas que quem vive essa experiência diária fica apaixonado com o poder dos óleos essenciais. E você trouxe algo muito importante, que foi o aromatante, que a gente não mencionou, viu, gente? Mas o aromatante, quem puder fazer o curso, lá no YouTube tem o Dando a Aula, ele salva vidas. Vocês não têm noção do que é essa técnica, essa massagem, que gerencia o estresse, aumenta a imunidade, trata dores crônicas, inflamação, faz homeostase no corpo. É tudo. Todo mundo tem que saber aplicar o aromatante em casa. Porque eu já salvei vidas com o aromatante. Então, você trouxe uma colocação muito boa aqui, que a gente não cita muito ele, né? Mas abram o olho para essa técnica, viu, gente? Fê, muito obrigada, viu? Um beijo no seu coração. E eu tô perto de ir aí, viu? Tô com uma viagem marcada para maio, tá bom?
Tô esperando já, hein? E se Em vier, pode ir, que é maio. mesmo meu aniversário. É presente, então, pra É? gente, viu? Pronto. Vamos combinar para ir na data. Tô esperando. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Agora, gente, para a gente encerrar, deixar ela por último, né? Que ela também é incrível, é uma mãe. E também queria muito que a gente fizesse esse tipo de aula aqui para vocês, trazendo depoimentos de mães. Então, casou o desejo da Cassandra com o desejo da Gláucia. Então, Gláucia, seja muito bem-vinda, né? A última mãezinha que vai compartilhar aqui com a gente. Conta para a gente aí como que é o seu novo estilo de vida. Cadê ela? Oi, boa noite, Vivi. Tá Boa ouvindo noite, seja direitinho? bem-vinda. Ah, Ótimo. obrigada, porque eu não sou muito boa na tecnologia, mas acho que deu tudo certo aqui. Deu sim. É, Vivi, eu vou falar um pouquinho assim, é difícil escolher, né? Quais são os óleos que eu vou falar, né? Que a gente vai falar. Porque eu escolhi usar, né, os óleos essenciais, principalmente pelas meninas, né? Pela família. Então, já faz parte da rotina, é difícil a gente pensar em um óleo específico, né? Mas eu queria falar da linha Kids, né? Que é uma linha que eu fico encantada cada vez que eu escolho um óleo para começar a utilizar nas meninas. Então, e porque as pessoas que ainda se sentem seguras, né? Por exemplo, para usar os óleos essenciais em crianças, eu acho que cabe muito começar pela linha Kids, né? Que é uma linha preparada para o organismo da criança, embora a mãe, toda vez que usa na criança, usa nela também, né? Porque eu acho maravilhoso, né? Isso. Eu ouvi algumas pessoas falando, e aí eu fui me identificando, né? Então, assim, acho que foi você que trouxe, né? Que os óleos essenciais trouxeram autonomia para cuidar da saúde dos filhos, né? E é exatamente isso, assim, eu já usava naturopatia, já usava homeopatia, que é uma linha que eu gosto mais do que a alopatia, mas ter a autonomia, porque eu sou muito enjoada. Eu dei muito trabalho para a Patrícia perguntando muita coisa, porque assim, eu acho que a gente conhece melhor o nosso corpo, melhor do que ninguém. E às vezes quando a gente diz para o outro, né, assim, a sintomatologia do nosso corpo para os médicos, enfim, eu sempre fico com a sensação de não estar sendo interpretada da forma que eu gostaria. E hoje eu posso fazer isso, assim, eu posso entender a dinâmica familiar, entender a dinâmica das minhas filhas e lançar mão de óleos essenciais diante do que eu vejo, né? Então eu vou falar um pouquinho do Stronger, tá? E do Tamer, nem sei se é assim que fala, tá? Que é o mix da proteção e o mix do bem-estar. Mas eu vou falar um pouquinho, como a galera já falou muito, né? Aí as mamães já falaram muito sobre a ação física, não consigo fugir da ação emocional, né? Então, o Stronger como um mix da proteção, gente, é um óleo que, primeiro, fisicamente, quando a gente viaja e volta, as crianças viajam e voltam do mesmo jeito que foram. Quando as meninas vão para a escola e voltam, elas vão para a escola e voltam do mesmo jeito que foram. Então, era muito comum que a gente viajasse e voltasse com as crianças adoecidas, né? As viroses da vida. E hoje isso é muito raro de acontecer. E como a Fernanda acabou de falar, quando isso acontece, é de uma forma muito mais leve e de uma recuperação muito mais rápida, né? Mas o que mais me encanta é a capacidade que o Stronger tem de fazer uma proteção também emocional, né? Das crianças poderem entrar em contato com outros perfis, com outras personalidades, enquanto elas ainda estão formando as suas, e conseguir se proteger daquilo que não é bacana, daquilo que vem, mas não condiz com a minha forma de pensar, com os meus valores, né, com os meus, enfim, com os meus ensinamentos, com o meu funcionamento. Então, é a capacidade que a gente tem de dar para os nossos filhos a possibilidade de estabelecer limites saudáveis, seguros, né? E aí, já pegando o Tamer, né, que fala aí da parte digestiva, né, do ponto de vista físico, e aí a gente vai lembrar que digerir emocionalmente falando é a gente ter a capacidade de separar aquilo que fica no meu corpo porque me serve e me alimenta e aquilo que eu preciso deixar ir embora porque não me serve mais.
E sabe o quão rico é isso, né? Na personalidade de uma criança, você poder interagir, você poder trocar com outras pessoas de uma forma segura, sabe? Trabalhando a timidez, a dificuldade de falar em público, é, e poder dizer assim, olha, que bacana isso que está vindo do outro, então isso fica para mim, né? E isso daqui não é legal, não me serve. Então, é, a linha Kids, né? Mas os óleos essenciais de uma forma geral, mas especificamente a linha Kids, né? Porque a gente está aqui falando de crianças, cada olhinho ele vai trazendo essa proteção, né, para a saúde física e ele vai também acompanhando esse desenvolvimento emocional saudável das nossas crianças, né? E Gabi falou assim, o emocional destrói a gente. E quando a gente fala do emocional que o Stronger está cuidando, né? Sim, a gente está falando dessa ampliação da imunidade, né? O Stronger tem, me corrija se eu estiver errada, mas ele tem cedro, e ele tem olíbano. E é tão gostoso, porque ele tem algo que dá força e algo que acolhe. Então, a criança, Tem ela rosas precisa de... também, né, amiga? E rosas Nossa. também, que aí é assim, é poderosíssima e é um algo assim à parte, né? Fantástico a gente poder ter rosas nesse mix de óleos essenciais. Então, eu que já era apaixonada pelo On Guard, né? Mas o On Guard ele traz emocionalmente falando, essa proteção para as mães, né? Para os pais, para as crianças também que eu já usava antes. Mas o Strong ele é mais suave, com a presença do olíbano do frankincense, ele traz essa força com suavidade. Então, é muito bacana poder ver, por exemplo, eu tenho uma filha de 6 e tenho uma filha de 10, né? Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu uso os óleos essenciais com elas. E uma das coisas que me afligia muito, obviamente, além de adoecer e ter que levar para o hospital e não confiar nos diagnósticos e na quantidade de remédio que era passada, e eu me afligia muito, porque eu não tinha outra alternativa, né? Eu ficava com raiva, mas não tinha jeito, tinha que usar. Foi poder ver o desenvolvimento na hora de ir para a escola e de dizer, olha, eu estou indo para uma escola nova, mas eu vou sofrer menos. Eu estou ouvindo aquelas falas que ela trazia assim de mãe, eu não quero ir para a escola, né? E você saber que esse eu não quero ir para a escola e essa dor de barriga, essa dor de cabeça não tem a ver com uma questão física, mas tinha a ver com uma questão emocional, com uma fragilidade emocional, com uma timidez, com a dificuldade de lidar com o bullying, né? De se impor diante das questões que estavam acontecendo. Mamãe, é sobre você mesmo. E é muito feliz, assim, é muito gostoso poder, assim, ver o teu filho desenvolver, a tua minha filha se desenvolver, e até em casa, né? Porque, assim, tem um lado difícil da gente utilizar, porque a gente, por exemplo, no Tamer, que tem o Espermint, e que favorece aí a comunicação, de poder ouvir, dizer, não, mãe, mas filha, por que você não usa o cabelo desse jeito? Porque eu não gosto, porque eu não quero, porque eu me acho mais bonita utilizando dessa forma, porque essa é a roupa que eu quero utilizar, porque eu ouvi isso do meu colega, mas eu não acho bacana, sabe? De você poder se fortalecer, de poder fortalecer a tua autoconfiança, de trabalhar a tua autoestima e de ir para a vida com mente, coração, emoção ali mais organizados e mais firmes, sabe? Então esse é o lado dos óleos essenciais que mais me encantam e que é muito muito gostoso de você poder ver um serzinho ali sair de uma condição de autoestima mais baixa, de insegurança, para o empoderamento, né? Que aí a gente tem gengibre, a gente tem pimenta preta, né? No Tamer, e poder dizer assim, eu estou saindo da caixinha e eu vou, sabe? Eu vou com o meu jeito de ser, com o meu funcionamento. Então, saúde física já tinha me conquistado e a saúde emocional me ganhou, com certeza, porque é onde os fármacos não conseguem alcançar, né? A gente tem fármacos
para trabalhar aquilo que já está instalado e para trabalhar muito mais as questões físicas. Mas quem é que cuida da prevenção, né? Quem é que cuida do evitar que determinadas coisas aconteçam? Então, os fármacos não conseguem ir aí nesse lugar que os óleos essenciais conseguem. Sensacional, viu, Glaucia, sua colocação, né? Porque muita gente não sabe que os óleos, eles têm os benefícios emocionais. E se a gente ter esse entendimento que praticamente 100% das doenças vêm de fundo emocional, a gente precisa ter esse olhar, né? E você trouxe esse olhar para a gente, que eu não estava nem pensando sobre isso, mas que foi incrível. Muito obrigada pela sua inteligência mais uma vez aqui, impactar a mim também, né? Ela é gente, ela é muito inteligente, é muito bom ter pessoas na sua equipe melhores que você, viu? Então, essas meninas que eu trouxe hoje aqui, todas estão falando a vivência, mas também com entendimento científico, né? Então, Gláucia, muito obrigada. Eu também ia Obrigada a falar você um pelo pouquinho da linha convite. Kids, mas como você, com certeza, não seria, né? Então, muito obrigada, muito bom você compartilhar o comportamento, né, das suas filhas através dos óleos essenciais, né, gente? Que mãe que não fica mais segura, né? Sabendo que sua filha se expressa melhor, agora ela consegue falar o que sente, né? Isso é salvar vidas também, viu, gente? É salvar vidas. Obrigada, Gláucia. Gente, então a gente está terminando, Vou tá? deixar já o convite aqui, licença, rapidinho. Vou deixar o convite aqui, tá me ouvindo? Tô, mas só um pouquinho, só mais um pouquinho. Tinha uma mãezinha que eu queria trazer, que era a Thalita, mas eu não estou vendo ela na sala. Thalita, se você tiver, dá um oizinho aqui para mim, abre a câmera. Não precisa abrir a câmera se não quiser. O áudio. Thalita tá? Acho que não, né? Então, gente, pode dar, Val, o aviso. Dia Pode dar, Val. 19, né, Glaucia? A nossa aula ficou para dia 19. Então, ter segunda é segunda de carnaval, mas na outra segunda, Na dia outra semana. 19, a gente vai estar aqui. A Glaucia vai vir fazer uma aulinha para a gente sobre crianças também. Vai trabalhar essa parte aí do emocional. Ela já deu uma introdução aqui hoje, só para vocês sentirem um pouquinho, né, do peso de como lidar com as crianças. Glaucia, ela é psicóloga, acho que ela não falou no início aí. Ela hoje está aqui como mãe, né? Mas que bom ter uma mãe psicóloga equilibrada, né? É muito Que bom. E legal. aí eu já Equilibrada, né, Val? Você ter esquecido do dia que você me passou balance no meio do Vamos, caminho, eu você falo disse, só deixa eu da linha medicar a rapidinho aqui. psicóloga, Muito para a bom. psicóloga Então, ficar de pé. dia então, 19, né, gente? Gravem essa data, 20 viu? horas. Dia Que 19, às horas? 20 horas, a gente vai estar aqui no Zoom, tá bom? Ok. Gente, tem um convite também para quem é de Feira de Santana, região, ou quem é daqui e quer ir para lá. Vamos receber o maior evento da Doterra, que é o Experiências Essenciais, na cidade de Feira de Santana. Então, fiquem atentos aí, aqui do lado, dá para vocês irem passear, do ladinho de Salvador, para viver esse momento, tá? Então, gente, finalizando, eu quero trazer a linha Kids aqui, que muita gente não conhece. Saiba que seu bebê pode usar desde o primeiro dia de vida, tá certo? E você também, mãe, pode fazer o uso. Então, aqui a gente tem o Tinker, que é o mix da atenção, mas tem outros benefícios, como vocês podem ver. E esse PDF eu vou soltar lá no grupo, tá? Peça também para quem te convidou para vir para a sala. A Glaucia já falou do Tama, já falou do Stronger. Aí nós temos aqui, gente, o mix do equilíbrio, tá? É um óleo muito importante aí para a criança estudar, para ter mais foco, concentração, crianças muito birrentas. E essa linha, gente, tem cheiro de perfume, né? Então, assim, eu adoro usar a linha Kids, né? Eu tenho a linha, não tenho filho, mas eu uso. Aqui a gente tem o mix do conforto, que é comparado ao mix Deep Blue. Então, quando a gente fala de uma dor, uma pancada, né, uma torção, ele vai trazer um grande suporte. Temos o mix calmante, que é o Calmer, que é comparado ao lavanda, mas ele é um blend, como vocês podem ver. Ele tem, gente, o raríssimo óleo Camomila Romana, que se a gente fosse comprar era mais de R$ 1.000, viu? Só o Camomila Romana, puro. Então, tem um lavanda, tem um cananga nesse mix aqui para melhorar o sono da criança, mas pode usar na pele também para corte, irritação, feridas. E temos o Brave, que é o mix da coragem, aquela criança mais apática, desanimada, que tem medos, né, que não tem confiança.
Ele é muito bom. Então, a nossa linha Kids está de volta, só que a notícia é que vocês só podem comprar um, tá? Cada pessoa só pode adquirir um kitzinho desse. E ele tá por apenas, né, 612, é isso? 612. Exatamente. Vocês podem parcelar em 3 vezes de R$ 204, então aproveitem aí e somente um kit por pessoa, tá? Eu agora vou fazer o sorteio. Deixa eu pausar aqui. Deixa eu ver quantas pessoas tem na sala. 39 pessoas. Vou sortear o mix da proteção, que eu acho que todo mundo quer, né, gente? Quem aqui quer o mix da proteção? O cheiro, gente, é delicioso, eu já conferi. Tem ele disponível no sistema, porque ele vive em falta, né? Mas ele está disponível no sistema. Deixa eu interromper aqui a gravação para não ficar muita.